Abra sua Bíblia comigo em Ageu, capítulo 2, versículo 4. Ageu é o antepenúltimo livro do Antigo Testamento. É bem pequenininho, mas dá para achar. Glória a Deus. Aleluia. Quem é que está com a sua Bíblia e sua espada? Levanta aí. Glória a Deus. Olha só que lindo. Tem alguns que estão com a Bíblia digital, amém? Glória a Deus, é Bíblia também. Mas tem alguns que tem ainda a sua Bíblia analógica, né? Sua Bíblia vintage. Quem está com sua Bíblia retrô? Aqui, ó. Amém? Formato analógico. Mas o que importa é a palavra que é a palavra de Deus, viva e eficaz. Aleluia, incomparável, que traz vida aos nossos corações. Vamos ler a palavra do Senhor. Ageu capítulo 2, versículo 4. Diz assim: coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem, ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Aleluia. Esta é a aliança que fiz com vocês, quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. Aleluia, louvado seja o nosso Deus maravilhoso. Eu creio que muitos aqui já ouviram esses versículos, já conhecem essa palavra. Mas eu gostaria de meditar com você, te pedir atenção por uns minutos. Quem está com sono, levanta a mão. Glória a Deus, tem pouca gente. Fique esperto aí, amém? Fique esperto. Você vê alguém aí querendo pescar, fala: agora não é hora de pescar não. Daqui a pouco, mais tarde, você pode sair para pescar. Agora é hora de se alimentar da palavra, amém? Aí você dá aquela cutucada lá, de leve no cotovelo aqui, amém? Essa palavra que estava sendo compartilhada com o profeta Ageu, para a gente entender bem o que acontece e como que o Senhor escreveu e trouxe essa palavra para o profeta. Nós sabemos que o Senhor escolheu o povo de Israel saiu do Egito, foi para o deserto. No deserto o Senhor ensinou e direcionou Moisés para construir aqueles utensílios, o tabernáculo. E um dos utensílios era a arca da presença de Deus, onde ali durante todos aqueles 40 anos no deserto foram colocadas as pedras com as leis, os 10 mandamentos. Foi colocado também um pote contendo o maná, que era o alimento do pão celestial que o Senhor alimentava o povo de Israel no deserto. E também foi colocado o cajado, a tora ali de Arão, a qual brotou, e o Senhor daquela maneira, Ele deixou bem claro para todo o povo de Israel que a tribo de Levi era escolhida como os sacerdotes, aqueles que iriam servir no tabernáculo e no templo. E em seguida, quando o povo de Israel eles entram na terra prometida em Canaã, o Senhor vai preparando aquele povo. Eles escolhem ter um rei, e vem rei Saul, depois vem o rei Davi. E ainda o rei Davi preparou tudo, ele já ia para construir o templo. Porém Deus fala para ele: não vai ser você, vai ser o seu filho. E Salomão então ele constrói o templo, e dentro daquele templo é colocado também a arca da presença de Deus, a arca da aliança.
E ali começou então no tabernáculo, no deserto, o Senhor deixando bem claro que Ele estava habitando no meio do seu povo. Ele escolheu habitar com aquele povo escolhido, onde Ele disse aqui no versículo 5 que nós lemos: esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito, meu Espírito está entre vocês. Ou seja, Ele querendo dizer, eu comecei a habitar entre vocês, habitar com vocês, através do tabernáculo, da arca da aliança. E chega um momento da história de Israel, que o império da Babilônia ataca e destrói completamente a cidade de Jerusalém, destrói os muros, a muralha, destrói o templo. E nesse período do profeta Ageu, Zacarias, talvez alguns aqui conheçam a história, o Senhor levanta Neemias, Esdras, para reconstruírem os muros de Jerusalém, o templo. E o Senhor, Ele usa o profeta Ageu dessa maneira profética, para apresentar que Ele estava trazendo esse novo tempo, com um novo templo, que estava ali sendo erguido, para que o povo de Israel continuasse a adorar a Deus, a servir a Deus naquele templo. Porém a palavra do nosso Deus maravilhoso, ela é rica, ela é viva, ela se renova, e o Espírito Santo, Ele o tempo todo traz revelações para nós, para a gente caminhar de maneira profética, entendendo o que o Senhor está fazendo nos nossos tempos, no dia de hoje. Aleluia. E a palavra do Senhor em todo o tempo ela fala conosco, amém? Quem tem se alimentado diariamente com a palavra de Deus aí? Glória a Deus. Faça isso, tenha fome pela palavra do Senhor, porque são muitas as mensagens que a gente recebe no nosso dia a dia, de coisas que não vêm do reino de Deus, e a gente precisa se alimentar da palavra. E a palavra do Senhor compartilha conosco essa realidade do novo templo. E eu quero te convidar a meditar aqui no versículo 7, onde o Senhor diz assim: farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória. Esse trecho nós podemos entender que o Senhor estava falando a respeito desse tempo presente, do profeta Ageu, porém também tem o significado messiânico, ou seja, algo que estava apontando para o Messias. E nós sabemos, o Antigo Testamento, ele é repleto, ele é cheio de palavras que apontam para Jesus, que estavam profetizando a respeito do Messias que viria. Aleluia. E uma dessas palavras é essa que nós lemos, onde nós podemos observar que a palavra no hebraico que é usada para dizer a respeito de tesouro, essa mesma palavra ela diz a respeito daquele que é muito amado, muito desejado. Porque o tesouro é assim, não é verdade? A gente conhece as histórias, né? Desde criança a gente vai ouvindo aquelas historinhas de quando tem um tesouro enterrado, é aquela busca, caça ao tesouro, porque o tesouro é algo valioso e é algo que o ser humano, nós, né, pela nossa própria natureza, nós buscamos o tesouro, ou seja, é algo desejado, algo muito desejado. E outra tradução que se pode fazer para esse trecho: farei tremer todas as nações que trarão para cá os seus tesouros, é a tradução de dizer: farei tremer e o desejado de todas as nações virá. Ou seja, aquele que é muito desejado por todas as nações virá. E nós sabemos quem é o muito desejado, aquele que é muito desejado por todas as nações. É o Senhor Jesus, é o Messias. Estava falando, apontando para Jesus, que Ele viria nesse momento, nesse tempo, desse novo templo que estava por vir. E é interessante observar, eu pesquisei há alguns dias, e hoje mesmo de novo estava pesquisando, porque não se sabe, não sei se você sabia disso, mas não se sabe aonde foi parar a Arca da Aliança, que foi construída com Moisés naquele tempo no deserto. Alguns acreditam que antes do império da Babilônia entrar e destruir o templo, alguns israelitas já haviam retirado a arca e guardado, escondido. Porém não se sabe se é verdade isso e se está escondida, onde está escondida.
Alguns acreditam que ela foi destruída juntamente com o templo. E a palavra de Deus também não fala a respeito do segundo templo que foi construído, não fala a respeito da arca ser novamente colocada ali no lugar do Santo dos Santos. E observando a palavra de Deus também em Jeremias 3,16, diz assim: quando vocês aumentarem e se multiplicarem na sua terra naqueles dias, declara o Senhor, não dirão mais a arca da aliança do Senhor, não pensarão mais nisso, nem se lembrarão dela, não sentirão sua falta, nem será feita outra arca. Observando esse versículo, dá a entender que a arca foi destruída, amém? Porque não será feita outra arca. E é interessante ver que não foi construída outra, não foi citado, nem se lembraram da arca. E o que o Senhor quer falar para mim e para você aqui nessa noite, nessa manhã que o Senhor está despertando, e o Senhor tem feito isso por vários dias, por meses. O Senhor está trabalhando na igreja, na noiva, está despertando a nossa vida para a gente viver naquilo que Ele tem para nós. Aleluia, para não mais o nosso país sofrer pela negligência da igreja. Aleluia, porque cada nação, cada país, ela é reflexo da sua igreja, da igreja do Senhor Jesus naquele país. E a nação brasileira tem sofrido pela negligência, pela omissão, pela corrupção dentro da igreja. Mas o Senhor tem despertado, tem acordado, e as coisas estão mudando e mudarão ainda mais. E mais uma vez eu profetizo, o Senhor nosso Deus vai usar o Brasil para impactar o mundo inteiro. Quem crê nessa palavra? Aleluia, você faz parte disso. Você faz parte disso. Use a sua boca para abençoar e profetizar sobre o Brasil e o mundo. E o que o Senhor está falando para nós, deixar bem claro, aleluia, esse novo templo. Quem é esse novo templo? Aleluia. Quem é esse novo templo? Onde o Senhor promete e diz que a glória deste novo templo será maior do que a do antigo. Fala assim: somos nós, sou eu, o templo, o novo templo, e a glória do novo templo, da nova casa, da segunda casa, será maior que a glória da primeira casa. Aleluia, louvado seja o Senhor Jesus. Você já está entendendo o que o Senhor está falando com você aqui nessa manhã? A glória da segunda casa, a glória do segundo templo será maior que a do antigo. 1 Coríntios 6,19 diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? A palavra do Senhor fala o tempo todo, revelando para nós os tempos que nós estamos vivendo hoje. Abacuque 2,14 diz: e a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Aleluia. O Senhor tem revelado, e fica muito óbvio se nós pararmos para pensar, que no tempo antigo, o Senhor se manifestava somente ali, em cima da tampa da arca da aliança, naquele vão onde, depois de todo aquele ritual dos sacrifícios, do sacerdote, o sumo sacerdote, fazer aquela aspersão com sangue, fazer todo aquele momento de purificação de si mesmo, do povo e da arca, do altar. E ali então ele se encontrava somente o sumo sacerdote sozinho no Santo dos Santos, e ali se manifestava a glória de Deus. Porém o Senhor, Ele diz: não, a terra inteira se encherá do conhecimento da glória do Senhor. E esse tempo é chegado. Por quê? Porque agora a glória do Senhor habita dentro de cada um de nós. E eu não tenho dúvida alguma que a glória da segunda casa, que a glória do segundo templo é infinitamente maior que a glória do primeiro templo. Que a glória que se manifestava ali naquela arca. Porque agora o Senhor se manifesta dentro de cada um de nós.
sobre cada um de nós. Aleluia. Peça para o Senhor ir falando aí no seu coração, na sua mente. Não deixe nada te distrair, não roubar aquilo que o Senhor quer semear no seu coração, na sua mente aqui nessa manhã. A glória do segundo templo será maior que a do primeiro. Nós somos exatamente semelhantes ao templo. O tabernáculo, o templo, ele era constituído por 3 partes principais. O átrio, o lugar onde todos tinham acesso. Depois vinha o lugar santo, onde somente alguns tinham acesso. E por último, separado pelo véu, o lugar santíssimo, o santo dos santos, onde somente o sumo sacerdote poderia entrar. E assim sou eu e você. Nós temos o nosso corpo, que é como o átrio, onde todos aqui têm acesso ao átrio de todos. Você pode ver, você pode tocar, a gente pode se cumprimentar. Em seguida vem o lugar santo, que seria a nossa alma, onde estão os nossos sentimentos. E somente algumas pessoas têm acesso à minha alma, à sua alma, aos seus sentimentos. É assim que funciona. Você não compartilha tudo que você sente, tudo que você está passando com todos, mas você compartilha com alguns. Essa é a sua alma, é o lugar santo. E depois vem o lugar santíssimo, santo dos santos, que é o meu espírito, é o seu espírito. E ali o sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, é o único que tem acesso direto para entrar e ministrar no seu coração. Levante a sua mão bem alta agora e fala e diz para o Senhor: Senhor, eis-me aqui para que você entre no meu espírito e venha me tocar. Eu abro totalmente o meu coração, o meu espírito, porque Tu és o sumo sacerdote celestial e eu abro acesso livre para Ti. Aleluia. Glórias ao nosso Deus maravilhoso, glórias ao Senhor Jesus. E a palavra de Deus faz em tantos momentos essa comparação da glória, do poder, do Espírito que habita dentro de nós. Algo que mexe muito comigo, não sei se mexe também com você, mas Romanos 8:11, quando é compartilhado: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. A palavra de Deus está dizendo: o mesmo Espírito, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos habita em você. Já parou para pensar nisso? Você acha que foi pouco ou foi muito poder que ressuscitou Jesus dos mortos? Aleluia! Que trouxe vida de volta ao Senhor Jesus, nosso Salvador. E a palavra de Deus está dizendo: esse mesmo poder, esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, ele habita em você. Fala para quem está perto de você, fala assim: esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus habita em você. Aleluia. A glória da segunda casa é maior que a glória da primeira. A glória do segundo templo é maior que a glória do primeiro. Aleluia. Nós vivemos um privilégio, que muitas vezes não valorizamos o privilégio que nós temos, mas o Senhor está nos despertando para isso, para enxergarmos o quanto Ele nos valorizou, ao ponto de depositar em mim e depositar em você esse mesmo poder que ressuscitou Jesus, esse Espírito. Aleluia. E essa glória, esse Espírito, ele tem uma diferença muito grande em relação à glória do primeiro templo. Se você quiser acompanhar, abra aí 2 Coríntios 3, versículo 6. Onde é compartilhado essa comparação da glória a qual Moisés teve acesso e a glória que eu e você temos acesso. 2 Coríntios 3, 6, que diz assim:
Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra, a lei, as palavras vazias, sem o Espírito, mata, mas o Espírito vivifica. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Ou seja, uma aliança que foi gravada em pedras, que em comparação que o Senhor Jesus faz, inclusive versículos antes aqui, se você for ler o 3, faz essa comparação entre a lei escrita em pedras e a diferença da nova aliança, que é a lei escrita em corações de carne, humanos. Já tem uma diferença aí, porém diz que mesmo escrito em pedras, ela veio com tal glória, que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto. E ainda diz aqui, ainda que desvanecente, ou seja, ainda que seja uma glória, que fosse uma glória que ia se apagando. E diz assim, não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso do que aquele que foi com Moisés na lei? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. Oh, louvado seja o Senhor Jesus. Você está entendendo o que o Senhor está falando para você, aqui nessa manhã? Aleluia. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. Está fazendo a comparação, o ministério de Moisés foi glorioso demais, porém não se compara com o ministério que eu e você exercemos nos dias de hoje aqui na terra. No versículo 10 diz, pois o que outrora foi glorioso não tem mais glória. Como não tem mais glória? Não tem mais glória se comparado com a glória insuperável que habita em mim e habita em você. É uma glória insuperável. Agora você imagina, está dizendo a respeito de mim e de Moisés, está dizendo a respeito de você e de Moisés, aquele que libertou o povo de Israel do Egito, aquele que conduziu o povo pelo deserto, aquele que, usado por Deus, abriu o mar, aquele que fez água sair da rocha como instrumento de Deus. É claro que Deus executando tudo isso através da vida de Moisés, mas está fazendo essa comparação e dizendo, ei, presta atenção, a glória em Moisés não tem glória se comparado com a glória insuperável que há em você. Olha que coisa maravilhosa que o Senhor está dizendo. Moisés, com todo esse ministério glorioso, o Senhor está dizendo, não tem mais glória. Como não tem mais glória? Se eu comparar com a glória insuperável que é ministrada nos dias de hoje. Oh, aleluia, olha como o Senhor te valoriza, olha como o Senhor te ama. Você carrega essa glória insuperável. Fala aí para o seu irmão, fala aí, ei, em você habita uma glória insuperável. É algo que jamais pode ser superado. Aleluia, fala, declara isso com autoridade, com ousadia. Declara assim o seu nome, diga assim, no Isaac habita uma glória insuperável. Fala aí o seu nome, fala. Fala mais alto, fala, no fulano, na fulana habita uma glória insuperável. Aleluia. Não será ainda mais glorioso o ministério do Espírito? Oh, aleluia. Meu Deus, é muito poderoso isso. Não estamos falando de
de qualquer um, não estamos falando de Moisés. Olha essa comparação. Aleluia. Versículo 11: e se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Versículo 12: portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Olha o que diz o versículo 13: não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. O Senhor está dizendo: nós não somos como Moisés. Diga assim: o Isaac não é como Moisés. Diga o seu nome, fala. E qual é a diferença entre você e Moisés? Observe isso. Moisés, ele precisava colocar um véu. A princípio ele colocava para que o povo de Israel pudesse olhar para ele devido à glória que resplandecia, o resplendor da glória de Deus. Porém o véu ele usava também para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia, ou seja, para que os israelitas não percebessem que a glória ia se apagando. Mas você não é como Moisés, que usa esse véu, porque a glória que havia em Moisés, ela se desvanecia, ela ia se apagando. Porém a glória que o Senhor colocou em você, ela é uma glória permanente. É uma glória que permanece, diz a palavra do Senhor. Oh, aleluia, louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia, que o Espírito Santo fale no seu coração e te mostre a diferença, a enorme diferença que existe entre você e a glória em Moisés, a glória em você e a glória em Moisés. Versículo 15 diz: de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, alguns de nós, quem se converte ao Senhor, o véu é retirado. E todos nós que nos convertemos ao Senhor, que nos entregamos a Ele, o véu é retirado de nós. E todos nós que com a face descoberta, sem véu, sem nada que nos impeça de ver a glória de Deus, sem nada que nos impeça de entender os mistérios da palavra do Senhor, a grandeza, a glória que o Senhor colocou em nós, que é maior do que a glória do primeiro templo. Oh, aleluia, olha o que o Senhor está falando com você aqui nessa manhã. Todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Estamos sendo transformados de glória em glória, com glória cada vez maior. Observe essa grande diferença. A glória de Moisés, ela ia se apagando, mas a glória em você, ela só vai aumentando. Você entendeu o que o Senhor está falando para você? A glória em Moisés, ela se desvanecia, mas em você, através do Espírito, o Senhor diz que Ele vai colocando cada vez uma glória maior, de glória em glória, com glória cada vez maior. É assim que o Espírito está trabalhando em você, fazendo com que você seja moldado à imagem do Senhor Jesus. Como? Com glória cada vez maior. A glória em nós, ela não diminui, ela aumenta. Ela só aumenta, ela só cresce, de glória em glória, com glória cada vez maior. Preste atenção, o Senhor está comparando a nós com Moisés.
E nós vamos sendo transformados segundo a imagem do Senhor Jesus, com glória cada vez maior. Você tem, eu tenho. Hoje, nos dias de hoje, que nós vivemos no ministério do Espírito, é isso que o Senhor está falando. É através do Espírito que Ele vai revelando essa glória cada vez maior. E nós vivemos num tempo de um privilégio que nenhum homem desfrutou, que nenhum homem experimentou até o dia do Senhor Jesus. Quando Jesus mesmo ele fala a respeito de João Batista em Mateus 11:11, ele diz: digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Ele está dizendo, João Batista foi maior do que todos os homens nascidos de mulher. Aí ele diz, todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Pode ser eu, pode ser você, o menor no reino dos céus. Mas o Senhor diz, ainda assim, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Por quê? Porque nenhum daqueles que viveram antes de Jesus experimentaram essa glória que só cresce. Eles experimentaram uma glória que desvanecia. E o Senhor Jesus diz, não tem nenhum, inclusive o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Quem é que pertence ao reino dos céus? Todos nós. Você não está aqui para buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça? Você não foi chamado por Deus para estabelecer o reino de Deus aqui na terra? Não é isso que nós oramos? Pedimos ao Senhor que venha o reino dos céus e Ele seja estabelecido na terra através das nossas vidas, porque nós pertencemos ao reino dos céus. E Jesus está dizendo, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista, é maior do que qualquer um dos que já passaram. Você tem um privilégio que muitos gostariam de ter tido, mas o Senhor resolveu dar a mim e a você, que é ser essa habitação, ser este templo, onde o Espírito habita, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em mim, habita em você. E é uma glória que não diminui, é uma glória que aumenta. Por isso que Romanos 8:18 diz, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Quem é filho de Deus, filha de Deus aqui? Aleluia, sabia que a natureza está aguardando essa revelação minha e sua, dos filhos de Deus, revelando a glória de Deus por toda a face da terra. Aleluia. Eu creio que o Senhor tem muito mais para a igreja viver ainda. Eu creio que a gente ainda não viu nada. Por isso que diz, eu considero que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. O Senhor ainda tem muito mais para revelar a mim e a você. Tem muito mais da glória dEle para depositar dentro de mim, dentro de você. Por quê? Porque essa glória não diminui, ela só aumenta. Aleluia. Por isso que eu e você devemos ter esse entendimento e declarar, hoje, a glória do Senhor em mim precisa brilhar mais do que brilhou ontem. Hoje eu tenho que brilhar mais do que eu brilhei ontem. Amanhã eu tenho que brilhar mais do que eu estou brilhando hoje. Amanhã a glória do Senhor na minha vida tem que ser maior do que a glória do Senhor hoje. Porque a glória do Senhor ela só aumenta nos nossos dias atuais, no ministério do Espírito, o qual nós vivemos. E para que tudo isso? Para que essa glória cada vez maior em nós? Não é para minha glória, não é para a sua glória, mas é para a glória do Senhor, nosso Deus. Para que a gente esteja manifestando, e a gente não manifesta a nossa glória, mas nós manifestamos a glória do Senhor. E a glória é para Ele. É para manifestarmos a glória dEle na terra. O Senhor falou algo comigo no meu particular com Ele, a respeito do nosso relacionamento com Ele.
Ele quer cada vez mais aumentar a intimidade conosco. E Ele vai revelando a glória dEle em nós. E em contrapartida, nós vamos ministrando e vivendo a nossa vida, servindo ao Senhor, deixando Ele nos usar como instrumento. E com isso também vem as glórias do homem. E o Senhor compartilhou comigo que isso, eu compartilho com todos, que isso é para todos nós. O Senhor falou comigo, eu já falei algumas vezes aqui, o Senhor me chama de Isaquinho no meu íntimo, amém? Esse é o meu apelido com Deus, Ele me chama Isaquinho. Aí Ele fala assim, a glória, olha como é que funciona. Como é que funciona um jogo de vôlei? Jogo de vôlei, vem a bola, você só se segurar, o que acontece? Perdeu, não é assim? O Senhor falou comigo, a glória é desse jeito. O que você receber de mim, você joga para os outros. O que você receber dos outros, joga para mim. O que receber de mim, joga para os outros. O que receber dos outros, joga para mim. Você nunca vai segurar, você nunca vai pegar. Você só espalma. Só vai, como é que chama? É espalmar mesmo? Não sei. Só vai tocando. Você não guarda a glória para você. É isso que o Senhor está fazendo comigo e com você. É isso que Ele quer ensinar para mim e para você. Ele vai revelando glória cada vez maior na sua vida. Mas não é para a sua glória, é para você revelar a glória de Deus ao mundo. E aquilo que você receber dos outros, enquanto você é instrumento de Deus, você deixa Deus te usar e você ministra alguém, você ora, acontece cura, acontece milagre. E aí com isso virão os elogios, virão a glória do homem para você, mas você não vai receber, você vai, joga para o céu. Veio glória do homem, joga para Deus. Veio glória de Deus, joga para o homem. É assim que o Senhor quer te usar aqui na terra. E Ele diz, essa glória vai ser cada vez maior. Seja fiel no pouco, eu te colocarei no muito. Aprenda a lidar com essa glória que não é sua, mas você é somente um espelho que vai refletindo. Como o sol e a lua, né? O sol emite a lua só reflete. Assim somos nós. Aleluia. E o que você receber dos outros, joga para Deus. E o Senhor, Ele tem trabalhado isso na minha vida e na sua vida. Tem trabalhado isso na igreja, na sua noiva. Romanos 8:29, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O Senhor o tempo todo Ele está trabalhando em nós. Observe bem o trabalhar da Trindade, é o Pai trabalhando em mim e você, através do Espírito. O Espírito Santo é o canal que vai revelando a glória do Senhor em mim e em você. E com essa glória que o Pai derrama em mim e você através do Espírito, o resultado que Ele está produzindo em nós é fazer-nos sermos transformados segundo a imagem do Seu Filho Jesus. Então o Pai, através do Espírito, revela a glória que me transforma e te transforma segundo a imagem do Filho de Jesus. Aleluia. E eu creio que mais e mais nós precisamos ter esse entendimento, essa maturidade, e vivermos isso na prática. 1 João 4,17 afirma isso para nós. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Neste mundo, eu e você somos como Ele. Fala para quem está do seu lado, neste mundo você é como Jesus. Não é heresia não, isso é a palavra do Senhor. Ele está te transformando segundo a imagem do seu Filho. E a glória de amanhã vai ser maior do que a de hoje. E a glória de hoje é maior do que a que foi ontem. E a glória da semana que vem vai ser ainda muito maior. A glória do mês que vem vai ser ainda muito maior. E o ano que vem vai ser ainda infinitamente maior e insuperável. Porque o Senhor está te transformando segundo a imagem do seu Filho, para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É interessante observar que Jesus, Ele veio ao mundo. João 3,16 diz que Ele veio como unigênito. Unigênito significa o único dessa espécie. Porém Ele ressuscitou como primogênito.
que é o primeiro dessa espécie. Porque depois dele veio eu, veio você e veio todos nós. Então neste mundo nós somos como ele. Neste mundo nós somos como ele. Porque habita em mim, habita em você o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Habita em nós uma glória que é maior do que a glória do primeiro templo. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos viver isso na prática, para manifestarmos a glória de Deus no mundo. Porque a natureza criada espera com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Está falando comigo, está falando com você. Quem aqui tem anseio de se encontrar com o Senhor Jesus, de ver Jesus? Sabe qual é a maneira mais fácil de você ver Jesus? Sabe qual é a maneira mais fácil de você ver Jesus? É simplesmente você imitar a Jesus e se olhar no espelho. Porque neste mundo você é como Ele. Está entendendo o que o Senhor está falando para você? Neste mundo você é como Ele. Se você praticar a palavra de Deus e imitar Jesus, quando você olha no espelho, você está vendo Ele. Porque Ele está te fazendo segundo a sua imagem. Porque Ele é o primogênito e eu e você somos os irmãos. Somos também dessa mesma espécie, aleluia, de seres transformados, corpos ressuscitados da morte eterna, da punição do pecado. E em nós habita uma glória que é maior do que a glória do primeiro templo, aleluia. Oh, glórias ao nosso Deus maravilhoso. O Senhor está produzindo isso na igreja. Ei, isso aqui não é uma lenda. Isso aqui não é uma palavra somente de efeito. Não é uma palavra simbólica. É a verdade. Você neste mundo é como Jesus. Você imita Jesus e as pessoas olham para você e elas veem Jesus em você. E é isso que a natureza está esperando. É isso que o mundo está clamando. Ei, a gente já ouviu falar tanto de Jesus, mas a gente quer ver Jesus. A gente quer ver a transformação no mundo através dos filhos de Deus. Precisamos ver a manifestação dos filhos de Deus, que vão transformar o mundo através da glória que habita em nós, que não é nossa, mas é do Senhor. E nós somos esse canal de manifestação da glória do Senhor. Aleluia. Não duvide dessa palavra, que é de Deus para você. Nós precisamos com ousadia entrar nesse ambiente de entender. Um dia Deus separou um lugar no tabernáculo e no templo, onde Ele chamou de Santo dos Santos. Agora Ele decidiu falar: não, o fulano é o Santo dos Santos, o Michel é o Santo dos Santos, a Carol é o Santo dos Santos, a Jéssica é o Santo dos Santos, o Pedro é o Santo dos Santos. Aleluia. O Senhor escolheu no dia de hoje: não, eu faço você ser o Santo dos Santos. Eu te purifico, eu te lavo com o sangue do Cordeiro, te deixo pronto para receber a minha glória. E essa glória, ela não vai diminuir, ela só vai crescer. A cada dia, a cada dia, a cada dia. Aleluia. E eu quero nessa noite fazermos um clamor juntos, para que o Senhor derrame mais do seu Espírito em nossas vidas, em nosso meio, em nossos corações. Vou pedir para você se colocar de pé. Oh, louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia. Nós somos o templo, e a palavra de Deus diz a respeito do nosso particular com Ele. Eu creio que é algo que o Senhor está também despertando na igreja, que é a manifestação do Espírito Santo de Deus. As manifestações, e uma delas é o falar em línguas.
1 Coríntios 14, 2 diz: pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Ninguém entende, mas Deus entende, porque está falando com Deus. É o Espírito, é o Santo dos Santos em você, com contato direto com o Espírito Santo de Deus. No versículo 4 de 1 Coríntios 14 diz: quem fala em língua a si mesmo se edifica. Ou seja, nós somos um templo, precisamos edificar esse templo. E a palavra de Deus está dizendo que aquele que fala em língua a si mesmo se edifica, está edificando esse templo, onde a glória do Senhor vai se manifestar. Eu quero orar com vocês aqui essa noite, para que o Senhor derrame o Espírito Santo dele sobre nós. Pessoas talvez que ainda não foram batizadas com o Espírito Santo, eu creio que essa noite o Senhor vai liberar sobre você. Basta você clamar e se abrir, pedir e querer a manifestação da glória do Senhor, que é cada vez maior para você. No versículo 19 ele diz: todavia, na igreja prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros, a falar 10.000 palavras em língua. Nesse capítulo, Paulo está ensinando a igreja a respeito do falar em língua, que é algo que edifica cada um. E ele está ensinando, não é para você, por exemplo, se eu tivesse esses minutos que eu fiquei compartilhando palavras, se eu estivesse falando em línguas, era isso que Paulo está falando contra aí. Não adianta ficar falando em língua, porque é só o seu espírito falando com Deus. Mas ele mesmo diz: não, eu sou o que eu agradeço, porque eu falo em línguas mais do que todos vocês. Então ele reconhece, o falar em línguas é importante. Nós não devemos apagar o Espírito. Ele diz: busque a profecia e não menospreze o falar em línguas. O falar em línguas edifica. Então não podemos confundir e achar que isso é algo errado. Não, isso é errado. Se eu tivesse passado aqui os últimos minutos só falando em línguas e vocês não entendendo nada. Mas ao você se concentrar e se fechar no seu particular, ou até aqui, você fechar os seus olhos, abrir o seu coração e começar a falar e pedir, e deixar o seu espírito falar com o Espírito Santo de Deus, o Senhor vai te edificando, vai edificando esse templo, onde Ele quer que seja grandemente edificado, para habitar a glória do Senhor, que será cada vez maior. Aleluia. E tem 2 coisas que o Senhor falou no meu coração, que nós precisamos entender. O versículo 32 diz: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. O que isso quer dizer? Por isso que Paulo ele dá esses ensinamentos todos, falando a respeito das manifestações do Espírito. Que significa o quê? O Espírito está sujeito aos profetas, ou seja, eu e você temos o controle de deixar o Espírito se manifestar ou não. Por isso que ele diz: então façam tudo com ordem e decência. Não fique simplesmente pegando o microfone e falando em línguas e ninguém entendendo nada, e daqui a pouco vem outro e fala. Não, por quê? Porque o Espírito está sujeito aos profetas. Se eu falo em língua é porque eu estou dando essa liberdade, estou falando, estou fluindo com o Espírito, mas eu posso controlar e segurar. E isso nos ensina o quê? Que muitos de nós, talvez por vergonha ou por medo, temos segurado a manifestação do Espírito, mas o Senhor quer fluir o Espírito através de você. E você precisa entender, tem a hora certa, então na hora certa você precisa deixar fluir. Não é você chegar para ir orar por um irmão e Paulo fala inclusive sobre isso, e ficar orando, falando em língua, a pessoa não entende nada, você sai, vira as costas e não falou nada. Mas a hora que você está ali clamando a Deus, pedindo para que Ele te encha mais da glória dEle, ei, pode falar em línguas, pode deixar fluir, porque isso vai edificando o templo para suportar essa glória cada vez maior. Aleluia. Essa noite é a noite do Senhor liberar pessoas aqui
que o Espírito Santo já foi depositado e você não está entendendo, você está segurando a glória do Senhor se manifestar, o Espírito. Então, a primeira situação é essa, daqueles que ainda não estão entendendo, e essa noite é a noite de você estar livre, porque onde o Espírito do Senhor, ali, onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade, você é livre. O Espírito está sujeito aos profetas, então não segure a manifestação. Se é a hora do Senhor fluir, deixa fluir. E em segundo lugar, o Senhor fala muito forte no meu coração a respeito de algo que bloqueia o Senhor depositar o Espírito Santo dele em nós e deixar manifestar o Espírito, que é a falta de perdão. É uma mágoa, é um rancor. Hebreus 12, inclusive fala, exortando do perigo disso. Diz que até tome cuidado para que ninguém se exclua da graça de Deus. Hebreus 12:15, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. E aqui tem pessoas, o Senhor falou no meu coração, que tem pessoas que talvez não tenham conseguido receber esse batismo com o Espírito Santo, porque você está há muito tempo já aguardando uma mágoa, um rancor, não está liberando o perdão, não está deixando o Senhor fluir. Não se esqueça que Jesus, ele ensinou, ele fala: ei, se vocês não perdoarem os pecados uns dos outros, o Pai Celestial também não os perdoará. E vocês sem o perdão de Deus, você está ali bloqueando. Eu quero que todos fechem os olhos agora. Aleluia. Oh, louvado seja o Senhor.